Boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a você do canal Blinde o Coração e Receba Vida. Vamos dar continuidade à leitura da Bíblia, que é a palavra de Deus que fala conosco. Mas antes eu quero deixar aqui uma reflexão, que está lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Como diz aí o versículo, que em tudo somos atribulados. Quanta tribulação para fazer a leitura desta Bíblia, que é a palavra de Deus. Eu estou lendo aí, aqui na Bíblia, Nova Bíblia Viva. Toda vez que eu vou pegar a Bíblia para ler, acontece uma coisa. Ou o vizinho liga o som, ou passa um carro buzinando, ou passa um carro de som. Então, eu passei uns dias aí sem ler a Bíblia, por muitas aflições. Aí se entristece o nosso coração. Nós ficamos angustiados, porque eu fiz um propósito no canal de fazer a leitura bíblica em um ano. Porém, nós vamos conseguir em nome do Senhor Jesus. Eu quero falar com você, se você está atormentado nesse dia, atormentada. Se entregue totalmente ao Senhor, confie nele, que o demais ele fará. Às vezes nós ficamos aí perplexos, sem reação, e tem coisas que nos deixa indecisos e cheios de dúvidas, com o coração cheio de dúvidas. Mas o Senhor diz: ser forte, corajoso, corajosa. Siga adiante, olhe para o alvo. Essas coisas acontecem, essas aflições, essas mágoas, essas angústias, elas acontecem para nos tirar o foco do céu. Acontecem problemas na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa comunidade, no Brasil, na nossa igreja. Mas o Senhor fortifica o nosso coração para que nós possamos ter calma e domínio próprio para resolver cada problema. Basta apenas confiar no Senhor. Vamos à leitura aí de 1 Samuel, no capítulo 2. Então, Ana fez a seguinte oração: quanto me alegro no Senhor, quanta força e bênção Ele me tem dado. Agora tenho uma resposta para os meus inimigos, porque me alegro na sua salvação. Ninguém é tão santo quanto o Senhor. Não há outro Deus além do Senhor, nem há rocha alguma como nosso Deus. Deixem de falar tão orgulhosamente. Não saiam palavras arrogantes da boca de vocês. O Senhor é um Deus sábio. Ele julgará as suas ações. O arco dos fortes foi quebrado. Os que eram fracos agora são fortes. Os que tinham muito agora passam fome. Os que passam fome agora têm alimento. A mulher que não tinha filhos agora tem 7. Aquela que tinha muitos filhos agora não tem mais. O Senhor tira a vida e dá a vida.
Ele faz descer a sepultura e dela faz retornar. O Senhor faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos. A um ele humilha e a outro ele exalta. Do pó ele levanta o necessitado. Sim, de um monte de cinzas ele exalta o pobre. E o trata como príncipe e o faz sentar num lugar de honra. Porque toda a terra é do Senhor. Ele põe ordem no mundo. O Senhor protegerá os homens piedosos. Porém, os maus serão silenciados na escuridão. Pois ninguém será vitorioso pela sua própria força. O que luta contra o Senhor serão humilhados. Do céu o Senhor troveja contra eles. Ele julga até os confins da terra. Ele dará grande força ao seu rei e dará grande glória ao seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá sem o menino. E Samuel tornou-se servo consagrado ao Senhor, sob a orientação do sacerdote Eli. O filho de Eli eram homens maus que não amavam o Senhor. Estavam acostumados a mandar um empregado ficar ali por perto, e quando alguém oferecia sacrifício, o empregado vinha com um garfo grande de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, colocava o garfo na panela ou travessa, e o sacerdote ficava com tudo que vinha no garfo. Era assim que eles tratavam todos os israelitas que vinham a Siló. Às vezes o empregado vinha antes mesmo de queimarem a gordura sobre o altar. Deixa eu ler aqui de novo o versículo 15. Às vezes o empregado vinha antes mesmo de queimarem a gordura sobre o altar e dizia ao homem que estava oferecendo sacrifício: me entregue um pedaço de carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você a carne cozida. Ele a quer crua. Se o homem que oferecia o sacrifício respondesse: leve quanto quiser, mas primeiro é preciso queimar a gordura, conforme a lei mandava, então o empregado respondia: não, ou você me entrega a carne agora, ou eu mesmo a tomo à força. Assim, os olhos do Senhor, o pecado desses jovens era muito grande, pois tratavam com desprezo as ofertas que o povo trazia ao Senhor. Embora ainda fosse uma criança, Samuel ministrava diante do Senhor e vestia um pequeno manto de linho semelhante ao manto sacerdotal. Cada ano, a mãe de Samuel fazia para ele uma túnica e a levava para ele quando vinha com o marido para Siló oferecer o sacrifício anual. Antes de voltarem para casa, Eli abençoava Eucana, dizendo: que o Senhor dê filhos a você, com esta mulher no lugar deste que ela pediu e entregou ao Senhor. E o Senhor abençoou Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia diante do Senhor. Eli já estava muito velho, mas ele sabia o que seus filhos faziam a todo o Israel e como conquistavam e tinham relações com as mulheres que prestavam serviço
à entrada do tabernáculo. Então ele lhes disse: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo tem ouvido o mal que vocês têm praticado. Parem com isso, meus filhos. Tenho ouvido o povo do Senhor falar coisas terríveis a respeito de vocês. Quando um homem pecar contra outro homem, os juízes o julgarão. Mas se o homem pecar contra Deus, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Porém, seus filhos não deram atenção ao que ele lhes dizia, porque o Senhor já tinha decidido matá-los. O pequeno Samuel ia crescendo e era estimado pelo Senhor e pelas pessoas. Um dia veio a Eli um homem de Deus com esse recado da parte do Senhor: por acaso não manifestei claramente o meu poder à família do seu pai, que quando eles eram escravos no Egito, sob o domínio do faraó, não escolhi seu pai Levi entre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote e sacrificar sobre o meu altar, queimar incenso e usar um manto sacerdotal quando estiverem prestando serviço diante de mim? E não dei à família de seu pai, os sacerdotes, as ofertas queimadas trazidas pelo povo? Por que então vocês são tão gananciosos e querem todas as ofertas que são trazidas a mim? Porque vocês, Eli, têm honrado mais a seus filhos do que a mim? Pois você e eles engordaram comendo o melhor das ofertas feitas por Israel, o meu povo. Portanto, eu, o Senhor, o Deus de Israel, declaro que, embora tenha prometido que a sua família, da tribo de Levi, sempre seria a família dos meus sacerdotes, agora vejo que é impossível permitir que continue a fazer o que fazem. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Acabarei com a sua família, de modo que ela não me prestará mais serviço como sacerdotes. Cada membro da sua família morrerá antes do tempo. Ninguém chegará a envelhecer. Você terá inveja da prosperidade que darei ao meu povo. Mas você e a sua família estarão em aflição e necessidade na casa de Deus, e ninguém da sua casa ficará velho. E todos os descendentes que sobreviverem, que eu não eliminar do meu altar, viverão em tristeza e angústia, e seus filhos morrerão quando estiverem com toda a força. E para provar que aquilo que eu disse vai acontecer, farei com que seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morram no mesmo dia. Então farei surgir um sacerdote fiel que estará a meu serviço e agirá de acordo com o meu coração e a minha mente. Abençoarei os seus descendentes para sempre, e ele servirá sempre diante do meu ungido, do meu rei ungido. Então todos os seus descendentes se curvarão diante dele,
mendigando dinheiro e alimento. Por favor, eles imploraram, arranje-me um trabalho entre os sacerdotes. Arranje-me um trabalho entre os sacerdotes, de maneira que eu tenha pelo menos o que comer. Glória a Deus, aleluia. Enquanto isso, Samuel servia ao Senhor como assistente de Eli. Naqueles dias, eram muito raras as mensagens e visões que vinham do Senhor. Porém, certa noite, depois que Eli tinha ido deitar-se em seu lugar de costume, com sua idade avançada, Eli estava quase cego. Samuel dormia no templo do Senhor, perto da arca. A lâmpada de Deus ainda não se havia apagado. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel. Estou aqui, respondeu Samuel. Ele levantou-se e correu ao quarto de Eli e disse, aqui estou. O Senhor me chamou? Perguntou Samuel. Não, chamei. Disse Eli, volte para a cama. E ele voltou e deitou-se. Então o Senhor chamou novamente, Samuel. E de novo Samuel se levantou e correu ao quarto de Eli e disse, aqui estou. O Senhor me chamou? Não, eu não chamei você, meu filho. Disse Eli, volte e deite-se novamente. Antes disso, Samuel não conhecia a voz de Deus, porque nunca tinha recebido uma mensagem do Senhor. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e mais uma vez ele se levantou e foi ao quarto de Eli e disse, aqui estou, o Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que tinha falado ao menino. Por isso ele disse a Samuel, vá deitar-se, e se alguém o chamar novamente, responda, pronto, pode falar, Senhor, pois o seu servo está ouvindo. E Samuel voltou a deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes, Samuel, Samuel. E Samuel respondeu, fala, o teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel, vou fazer uma coisa em Israel que vai deixar todo o povo apavorado. Vou cumprir o que disse a Eli, que faria à sua casa do início ao fim. Não é de hoje que venho dizendo a Eli que julgarei sua família para sempre, por causa dos pecados dos 7 filhos, dos quais ele tinha conhecimento. Seus filhos não me respeitaram, e Eli não os repreendeu. Por isso, jurei à casa de Eli que nenhum sacrifício ou oferta queimada pagará a culpa dos seus pecados. Samuel ficou deitado até que amanheceu o dia, e então abriu as portas da casa do Senhor, como de costume. Porém, estava com medo de contar a Eli o que o Senhor lhe havia dito. Mas Eli o chamou e disse, Samuel, meu filho. E Samuel respondeu, estou aqui. Então Eli perguntou, o que foi que o Senhor disse a você? Conte-me tudo, não me esconda nada, que o Senhor o castigue de maneira severa, se você esconder de mim alguma coisa do que ele falou a você. Então Samuel contou a Eli tudo o que o Senhor tinha falado e não escondeu nada. Ele disse, ele é o Senhor, que ele faça segundo a sua vontade. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que se cumprisse tudo o que ele dizia. E todo Israel, desde Dan até Berseba,
reconhecia que Samuel era um profeta do Senhor. E o Senhor continuava a aparecer a Samuel em Siló e revelava a sua palavra a ele. Glória a Deus, aleluia. Que nós possamos escutar a Deus, não ouvir os burburinos do mundo. Que o Senhor possa falar com você, assim como ele falou com Samuel. Glória a Deus. Que o Senhor tire toda a angústia do seu coração, toda mágoa, todo tormento, toda aflição, e te ponha paz no coração, que você possa ouvir a Deus. Que o efatá de Deus abra os tampões dos seus ouvidos, para que você venha ouvir a palavra de Deus, para praticar, para que você venha guardar na mente e ter o temor do Senhor. Glória a Deus. Quando tememos ao Senhor, não pecamos contra Ele, porque buscamos as respostas em sua palavra e somos orientados pelo Espírito Santo de Deus a andarmos no caminho certo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Senhor, abençoa cada pessoa que ouviu até o final. Visita a casa dela, Pai. Dá sabedoria, que essa palavra tenha sido uma sementinha plantada no coração, que é terra fértil. E que venha, Senhor, para a mente, para que ela possa praticar, para não te ofendermos, Senhor Jesus. Nos ajuda, Pai. Deus nos reveste com tuas armaduras, em nome de Jesus. E nos abençoa com o fruto do teu Espírito Santo, com a paz, a bondade, a longanimidade, a mansidão e o domínio próprio. Amém? Se você gostou, você compartilha, você deixa seu like e se inscreva no canal. Coloque sua mão em forma de concha e diga comigo: que o Senhor me abençoe e me guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre mim e tenha misericórdia de mim. Que o Senhor sobre mim levante o meu rosto e me dê a paz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Boa tarde a todos.